Então, quem dá liberdade para o Espírito, ele vai viver no Espírito. Quem está na carne não vai entender quem está no Espírito. E o que o Espírito Santo quer em nossas vidas é encontrar esta liberdade. Eu acho extraordinário que o poder do Espírito Santo é capaz de fazer na vida daqueles que dão liberdade para Ele. Porém, nós não vamos ser compreendidos por todos. Isto é bíblico. Jesus era compreendido por todos? Sim ou não? Mas Jesus compreendia todos? Sim ou não? Quem é carnal não entende nada, mas quem está no Espírito, ele entende. Quem está na carne não entende quem está no Espírito, mas quem está no Espírito entende quem está na carne. Porque Jesus vivia no Espírito, e a Bíblia diz que Jesus era perseguido, mas não perseguia ninguém, era injuriado, mas não injuriava ninguém, porque ele entendia, porque ele sabia que aquele povo precisava nascer de novo. Nós temos que entender uma coisa, que a única coisa que permanece para sempre eternamente é Deus. Mas enquanto nós estivermos na terra, nós somos passivos de tudo, de morrer espiritualmente, de precisar nascer de novo. E aí vai. E eu quero que você saia daqui nesta noite entendendo a obra do Espírito Santo na vida do crente. Porque nós temos aprendido com nossos antepassados, nossos patriarcas, pode dizer assim, nossos pais na fé, os antigos. Mas nós nascemos e fomos crescendo tenso, achando que só ser cheio do Espírito Santo é só falar em língua estranha. E falar língua estranha faz parte, identifica que aquela pessoa foi batizada com o Espírito Santo, identifica também que aquela pessoa é revestida do poder do Espírito Santo. Mas quando nós damos liberdade para o Espírito Santo, nós vamos tendo uma sensibilidade maior nas coisas espirituais. E hoje, como nós estamos vivendo numa geração religiosa, não estamos entendendo mais o que é espiritual. Muitos de nós não estamos tendo mais experiências com o Espírito Santo. Estamos ficando religiosos, acostumados a fazer o que é de rotina, mas não procuramos ter experiências com o Espírito Santo. Irmãos, é igual uma pessoa que ela começa num trabalho e ela tem a oportunidade de crescer naquela empresa, mas se ela viver a vida só naquele padrão, ela nunca vai se desenvolver. Então ela precisa fazer o quê? Muitas vezes reciclagem, precisa fazer cursos, ela precisa se aprimorar, ela precisa buscar mais conhecimento da área que ela trabalha. Isso são experiências que essas pessoas vão adquirir no âmbito do trabalho. E a tendência dessas pessoas é crescerem, é se desenvolverem. Na vida com o Senhor não é diferente. Quando nós procuramos ter experiências com Deus,
acontecerem, nós precisamos investir na nossa vida espiritual. Porque se nós não investirmos na nossa vida espiritual, nós não vamos ter experiências com Deus. Mas para nós, alguns de nós, ou a maioria de nós, estamos conformados com a vida religiosa que estamos vivendo. Mas o Senhor, é a vontade de Deus que nós venhamos ter essas experiências com Ele, através de darmos a liberdade para a obra do Espírito Santo na nossa vida. E nós precisamos entender isto, porque quando nós damos liberdade para o Espírito, nós vamos melhorando, nós vamos sendo melhores, nós vamos crescendo. Irmãos, eu tiro pela minha própria vida, quando eu iniciei na obra do Senhor. A primeira congregação que eu fui pastorear, dirigir, Cruzinho, eu pegava o pecado com o pecador e abarcava tudo junto. Mas eu não desisti. As pessoas reclamavam, falavam, e quem mais ouvia era minha esposa. E chegava aos meus ouvidos, e por eu ser ainda carnal, eu não aceitava. Mas por ela falar e tentar me ajudar, aquilo ali foi mexendo dentro de mim, e eu fui buscar Deus, bicho. Eu tomei a decisão de buscar em Deus isto, de dar liberdade para o Espírito Santo fazer a obra na minha vida, e até a vinda de Jesus, o Espírito Santo vai estar nos aperfeiçoando. Mas nós entendemos, nós percebemos quando nós estamos crescendo na presença de Deus, porque a gente percebe a mudança que a gente vai praticando, a gente vai alcançando, a gente vai adquirindo. Você já viu aquele crente que ele entra ano e sai ano, ele não consegue amadurecer? É as mesmas atitudes, as mesmas práticas, é o mesmo comportamento, a mesma fala, o mesmo proceder, mas ele não consegue amadurecer, porque só amadurece quem tem este relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo. Quem está entendendo aí? Obra do Espírito Santo no crente. A confiança de Paulo nos Filipenses baseia-se não somente na boa obra que Deus efetuou neles, como também no zelo e na abnegação deles em prol da fé. A fidelidade de Deus é uma bênção perene para o crente fiel, mas ela é ineficaz para com aqueles que resistem à sua graça. E muitas vezes a gente acha que está tudo bem, mas quando eu estou resistindo à pessoa do Espírito, eu estou resistindo à graça de Deus. Por isso que tem muito crente que diz assim: Senhor, me dá graça, porque eu não estou aguentando. Tem pessoas que dizem: eu vou abandonar, eu vou parar de ser crente. Nada muda na minha vida, nada cresce na minha vida. Mas
sabe o que é, irmão? É que você está resistindo à pessoa do Espírito Santo. Resistir o Espírito, resiste a graça. Abra sua Bíblia, por favor. Lá em Filipenses, foi o último texto, acho que. Olha só o que diz lá Paulo. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13, vai dizer assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Essa boa vontade é de quem? Deus. É de Deus, não é a minha e nem a sua. Deus, ele opera conforme a vontade dele, mas que para que a vontade dele prevaleça, eu não posso resistir à pessoa do Espírito, porque é Deus. Como é que Deus vai agir na minha vida se eu resisto à graça de Deus na minha vida? Se a graça de Deus vai me capacitar, vai fazer eu crescer, vai fazer eu se desenvolver. Então, quando eu resisto à pessoa do Espírito, eu estou resistindo à graça. Irmãos, ir crente sem graça de Deus é triste, murmura, reclama, se esperneia, argumenta diante de Deus, questiona diante de Deus por quê, se revolta por dentro, não quer mais vir para a igreja, não quer mais fazer a obra de Deus. Isso é falta da graça, isso é resistir à pessoa do Espírito. Da liberdade do Espírito tem graça, e quem tem graça tem disposição. Quem tem graça glorifica, exalta. Quem tem graça, irmãos, ele faz por gratidão. Quem tem graça, ele consegue executar aquilo que Deus confiou em suas mãos. Porque Paulo diz: não sou eu que trabalhei e fiz tudo isso, mas foi a graça de Deus que está em mim. Então Paulo, ele não resistia à pessoa do Espírito, ele dava liberdade para a pessoa do Espírito. Nós precisamos nos despertar e entender o que Deus quer conosco, se encaixar naquilo que é a vontade de Deus e não a nossa. Eu vou ler de novo, porque Deus é o que opera, irmão. Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Enquanto estivermos resistindo à pessoa do Espírito, conforme seja a resistência contra o Espírito quer e você não quer, o Espírito quer e você não quer, sabe o que faz me entender? Que você é a carne e o Espírito, a carne e o Espírito. O Espírito é contra a carne é contra o Espírito, mas o Senhor nos convida a ser Espírito, porque a carne não dá certo com o Espírito, vai sempre se opor à pessoa do Espírito, à carne. Então nós precisamos fazer, não só ouvir, mas dar realmente esta liberdade. E as mudanças
Timóteo, capítulo 2, versículo 13. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Olha só o que Paulo fala para o seu filho na fé. Olha só, esta carta foi direcionada a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. 2,13. Se formos, o que, irmãos? Olha o que Paulo diz para Timóteo: se nós formos infiéis, vírgula, não é um ponto, é uma vírgula, uma simples parada. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Irmão, quando nós não resistimos à pessoa do Espírito, Deus, ele está dizendo, Paulo diz, ó, mesmo que nós sejamos infiéis, mas Deus, ele é fiel, ele permanece. Então, que a promessa dele se mantém de pé. A promessa dele para nós ainda está de pé. E a vontade dele é de nos aperfeiçoar pelo seu Espírito. Mas para isso nós precisamos dar liberdade para o Espírito. Quem é que quer chegar até o fim da sua caminhada aí? Olha para o teu irmão e diz, irmão, tu precisa de graça. E não é de graça para me rir para ti, é da graça de Jesus. Diga para ele, é da graça de Jesus. Mas para nós chegarmos até o fim, irmãos, precisamos da liberdade do Espírito. O que tem de crente hoje sem graça não é brincadeira. Crente que por qualquer coisinha se chateia, por qualquer coisinha quer largar. Mas nós temos a graça de Deus. Mas para ela se manifestar em nós, não podemos resistir ao Espírito, extinguir o Espírito. Nós precisamos dar liberdade ao Espírito. E quando damos a liberdade para o Espírito, a primeira coisa que ele faz, a obra dele em nós, ele faz-nos consciente de que Deus é nosso Pai. A obra que o Espírito Santo faz na nossa vida, quando nós damos liberdade para Ele, Ele faz esta obra na nossa consciência e faz nós crermos, termos convicção que Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Quantos filhos pródigos nós não temos visto, né? Até o dia de hoje. Alguns voltam para o Pai, outros não voltam. Então a obra do Espírito em nós é que ele faz-nos conscientes de que Deus é o nosso Pai. Muitos de nós, muitas vezes, nós somos indagados por perguntas. Tu é filho de Deus mesmo? Aí tem gente que fala assim, eu sou. Mas quando o pai, a primeira coisa que o pai diz assim, não, aí eu quero ver que você é filho. Quando o pai diz, não faça. Às vezes os nossos filhos querem uma coisa, uma animação danada. Chega pra gente aí, se eu deixo, não. Ih, meu irmão, deu problema. Mas quando nós temos esta consciência, esta convicção, mesmo quando Deus diz não, a gente diz assim, tá bom, papai, faça a tua vontade. Falar de boca tem um monte de gente aí que se revolta até contra Deus. Acontece um problemazinho,
já não quer mais nem nada com Deus. Já foi indagado muitas vezes com isto, de pessoas chegarem e dizer: pastor, eu não vou mais ficar no departamento, eu não vou mais ficar na congregação, não vou cantar mais não. Eu digo: sim. O que foi que aconteceu? Não, é por causa disso. Eu digo: o que é que Jesus tem a ver com isso? A obra é de quem, irmãos? Deus é nosso Pai ou não é? O que é que a obra tem a ver com as nossas coisas particulares? Nada, irmãos. Abra sua Bíblia em Gálatas. Creio que já está aberta. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Olha só o que Paulo fala aos Gálatas. E para mostrar que vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Você encontrou aí? Tem crente hoje que nem se considera mais crente, mas não é filho de Deus. Olha para o teu irmão e diz: irmão, tu é filho de Deus ou não é? O que é que ele te disse que é filho de Deus? Então diga para ele: quando o pai disser não, é não. O pai sabe como cuidar do filho. Mateus capítulo 4, versículo 3. Olha só, irmãos, como é que é. Eu estava estudando e o Espírito Santo me levou aqui em Mateus capítulo 4, versículo 3. Chegando-se a ele o tentador, disse: o que é que ele disse, irmãos? Filho de Deus. Se tu és o quê? Filho de Deus. Segura aí. Satanás sabia que Jesus era filho de Deus, sim ou não? Sim. Como é que ele faz uma pergunta dessa? Jesus tinha acabado de sair do deserto e estava com fome. Satanás foi trabalhar onde? Na fraqueza de Jesus. Só que Jesus estava cheio do pão, estava cheio da palavra. Ele poderia estar com fome no físico, mas a alma dele estava alimentada. É assim que o inimigo de nossas almas, muitas vezes, nos problemas que surgem em nossas vidas, ele faz essa pergunta para nós: tu és filho de Deus? Se tu és filho de Deus, então manda Deus descer fogo do céu. Se tu és filho de Deus, vai lá e encosta ele na parede. Tu é filho de Deus. Se tu és filho de Deus, argumenta, porque tu está certo. Eu sou filho de Deus. Ele tem que julgar a minha causa, porque eu sou filho dele. Olha o que é que o Senhor responde para ele. O versículo 4. Mas deixa eu ler o resto do 3. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus tinha o poder ou não tinha?
Mas Jesus estava submetido à autoridade dele ou à autoridade do Pai? Do Pai. Você parou para pensar que mesmo nós dando liberdade para o Espírito, é o Espírito Santo que diz o que devemos fazer. Irmãos, Jesus apareceu na sinagoga com João, com José e Maria, com quantos anos? Eles foram para a festa com 12. Quando é que a gente vai ver Jesus agora? Qual a idade? Quase 30 anos. Nós vemos Jesus. Era a festa da Páscoa. A festa da Páscoa, se eu não me engano, era 7 dias. E voltaram para a cidade, José e Maria e a multidão. Não observaram que o menino tinha ficado. Depois de 3 dias voltaram. Foram atrás dele, foram na sinagoga. Jesus estava com o sacerdote, discutindo, perguntando e respondendo as questões do Pai. Aí você vai ver Jesus, nós vamos ver Jesus com quase 29, que foi ali quando teve que ter o casamento ali, né? Canaã, na Galileia, que foi o primeiro milagre que Jesus fez, sim ou não? Sim. E Jesus disse: mulher, o que é que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Irmão, de 12 até os 29, quase 30, dá quantos anos? 17 anos. Tá vendo, né? Falando com o comerciante, se não souber. 17 anos. Aí eu lhe pergunto: nesse período de 12 até os 29, nesses 17 anos, para você entender, Jesus passava por paralítico ou não passava? Jesus passava por leproso ou não passava? Jesus não entrava na sinagoga ou não entrava? Jesus não via enfermo ou não via? Mas por que Jesus não curava? Por causa de quem? Tinha chegado o tempo. Não era a vontade dele, era a vontade de ter um tempo. Mas eu não estou entendendo, irmão, já o que é que o Senhor quer dizer. Eu vou te dizer agora: dê liberdade para o Espírito, porque no tempo de Deus, guarde bem isso, no tempo de Deus, Ele vai dizer: é agora. Mas como, irmão? Pode ser esse tempo de 17 anos? Não. Dá liberdade ao Espírito, porque Deus pode dizer amanhã para ti: chegou a hora. Ele pode dizer para ti daqui 3 anos: chegou a hora. Ele pode dizer para ti daqui 5 anos: chegou a hora. Mas quando Ele disser chegou a hora, é porque é a vontade dele. Sabe por que tem muito crente frustrados? Porque não chegou o tempo dele. Mas por não dar liberdade ao Espírito, não tem graça suficiente para esperar no tempo de Deus. O crente sem graça, ele é ansioso. O crente sem a graça de Deus manifestada em sua vida, ele é precipitado, ele é perturbado, ele é inquieto, porque a graça, quando damos liberdade para o Espírito, o fruto do Espírito se manifesta em nós. A Bíblia diz que Moisés era o mais manso da terra, né? Vocês acham que isso era de Moisés? Isso era a graça de Deus na vida de Moisés. Moisés resolveu o problema de quase todo mundo. Não resolveu de todo mundo porque Deus usou Jetro, porque Moisés não ia aguentar. Mas os problemas que veio,
Deus deu graça para Moisés resolver. Quer resolver os teus problemas? É só a graça. É só a graça. Quer mudança na sua vida? É a graça. Quer fruto? É a graça. Dá liberdade. Não atrapalhe a ação do Espírito. Dê a liberdade para Ele trabalhar em você, fazer a obra em você. E você vai ver que o mundo está se acabando e você está cheio da graça. Irmão, tem crente que fica preocupado com o aumento da botija de gás. Tem crente que fica preocupado com o aumento da gasolina. Meu irmão, se tu não tiver a graça de Deus, tu vai se espernear, porque o sistema, o mundo está no maligno. Tu está pensando que o dia que tu tem é teus esforços? Não, é a graça de Deus, filho. Tu está pensando que tu tem? Ah, não, foi eu. Nem conversa, foi a graça de Deus. Tira a graça da tua vida para tu ver. Ah, eu tenho graça, tem, mas tem nível de graça. Tem gente que está naquela rapa da graça. Tem gente que está vazio da graça. Tem gente que está no meio tanque da graça, mas tem gente que está transbordando da graça. Vem problema. Irmãos, eu sempre falo, eu sempre digo, os irmãos chegam lá em casa, pastor, estou me dando dor de cabeça. Conversa, se você está batendo na sua cabeça, você vem. Eu não bato cabeça com crente. Eu não bato cabeça com crente. Por quê? Porque Deus deu dado graça para lidar com crente. Eu ajudo o crente, eu oriento o crente pelo Senhor. Mas dizer que está me dando dor de cabeça, olha a minha cabeça, você vê se eu tenho o cabelo branco assim. Hã? É a graça, irmão. Mas por quê? Porque eu entendi que eu tenho que dar liberdade para o Espírito. Eu tenho que dar essa liberdade para o meu amigo Espírito Santo. E o horário vai embora, né? Eu tenho que dar liberdade para ele. Quem está entendendo aí? Amém. Uma das obras do Espírito Santo é criar no Filho de Deus a convicção da filiação e de amor filial, que o leva a conhecer a Deus como Pai. Irmão, quando nós conhecemos a Deus e reconhecemos e temos convicção que Ele é Pai, nós não questionamos nada. Irmão, na minha época, eu tenho certeza que da época do Ezequiel também, na época do Chaga também, na minha época, imagina a época desses homens. Na minha época, se meu pai dissesse assim não, e eu fosse falar pelo menos era na orelha, meu filho. Não é não. E acabou. E se desobedecesse, era pisa. Só que era pisa, conversa até ensaiada. Era mãe, né? Irmão, quando a gente tinha um temor, né, dos pais, né? Respeitava mesmo, né? O pai conversando na sala, se eu passasse por ele, meu filho, tinha contar. Estava registrada a pisa. 18 anos. Nessa época eu não tinha nem aquela idade, né? Estava debaixo do teto, vai dizer assim, está comendo meu feijão e acabou. Aí eu te pergunto, com Deus é diferente por quê? Porque é nós que causamos. E a nossa pisa vem daquilo que nós desobedecemos. E quem nos açoita é o mundo. Não é Deus. Deus, Ele corrige porque nos ama. O tratar de Deus com nós é diferente, é o amor. Só que o amor repreende, o amor exorta, o amor corrige. Só que quem pega pisa somos nós do mundo. Por causa de quê? Da nossa teimosia, porque não damos liberdade para o Espírito Santo. Segundo,
A segunda obra, ajuda o crente a orar. Quem gosta de orar e dar glória a Deus? É forte. Glória. O Espírito Santo ajuda o crente o que, irmãos? Olha para o teu irmão e diz: irmão, que dificuldade é essa? De tu orar, filho? Se tu tem um amigo chamado Espírito Santo que te ajuda, nós estamos precisando confiar mais, crer mais. Às vezes diz assim: ah, não vou para oração porque eu vou orar sozinho. E o Espírito Santo é o quê? É uma visagem? É uma pessoa, irmão, que vai estar conosco para sempre. É o que eu sempre falo. Às vezes eu até falo para minha esposa, brincando com ela, ela diz: ah, eu vou sozinho. Eu converso, você não vai só não, você não vai ficar só não. Eu sei que ela está falando fisicamente, mas o Senhor não vai nos deixar órfãos. Ah, não consigo orar. Pede ajuda do amigo. Meu amigo segura na minha mão e me ajuda a orar. Me ensina a orar, Espírito Santo. Coloca no meu coração a necessidade das pessoas. Faz eu sentir a necessidade dela para me orar. E o Espírito Santo faz isso, irmãos. Tu está pensando que eu vou para a oração e vou saltando igual um cordeirinho, é? Eu vou para a oração no campo de batalha, irmão. Eu vou para o joelho, mas já entro na guerra. Ali às vezes é meia hora de guerra, para depois de meia hora começar a fluir. Agora tem crente que ora 15 minutos, vai fluir o quê? Vai fluir o quê, irmão? Eu quero te incentivar a você orar. Nós estamos no propósito. Eu vou pegar até esse gancho agora. Na primeira noite deu bastante gente, e eu ainda disse: irmão, persevere, porque no final que é negócio. Irmão, está dando pior do que gato pingado. Aí tem situações que dá para te vir. O crente acha que vai lubrificar Deus. Ah, não, hoje eu vou orar em casa. Nós estamos num propósito. Quando não dá, aí Deus vai entender. Mas quando dá e a gente fica justificando, aí quando chega nas 3 noites, quer receber de Deus. Aí quando não recebe, ele fica triste. Falhou mais do que tudo. O Espírito Santo nos ajuda a orar. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 18. Estou mostrando para você tudo dentro da Bíblia, que é para não ter argumento. Efésios 6,18 diz: façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda de quem? Do Espírito Santo. Está na Bíblia, irmãos. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda, na minha versão da dele, do Espírito Santo. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem, e orem sempre por todo o povo de Deus. Irmão, tem dia que eu vou orar e não está fluindo nada, mas eu estou falando com Deus. Eu sei que eu sirvo a um Deus que não é surdo.
Eu sirvo a um Deus que não tem a mão encolhida. Eu não sirvo a um Deus que está cego. Eu não sirvo a um Deus que possa falar, não possa falar. Eu sirvo a um Deus vivo. Eu tenho que crer nisso. Isso é que vai me impulsionar a crer. Precisamos, irmão, orar. Ah, irmão, mas tem dia que para orar uma dificuldade é difícil mesmo. É difícil mesmo. Quem disse que é fácil? Nós vamos para a oração, mas não vamos para o parque não, nós não vamos para o shopping não. Nós vamos para o campo de batalha, Ezequiel. Oração é campo de batalha. Tu está pensando, ei, quando a gente chega no shopping lá, nos tiquinhos, a gente pede lá um milkshake, vê o número, o código, a gente fica sentado esperando, sabendo que vem. Assim é a nossa oração, nós estamos orando, mas o diabo está fazendo de tudo para a nossa oração não chegar, para Deus não responder, faz de tudo para tirar a nossa mente, a nossa atenção, faz de tudo para a gente desistir da oração. Tem gente que pega dor de barriga, tem gente que dá dor de cabeça, tem gente que dá enxaqueca, tem gente que dá dor no corpo. Ei, irmão, não saia não da oração, o maior é Deus na tua vida. Nós somos um povo que tem a graça de Deus, e a graça de Deus nos faz resistir às dificuldades, faz nós resistirmos às dores. Pode nem falar de muito dor. É dor. Ai, o joelho está lá assim, misericórdia. Nunca bebi água tanto na minha vida. A guerra do cristão contra as forças espirituais de Satanás exige dedicação à oração. Quem quer vencer as trevas aí? Quem realmente quer vencer as trevas? Olha para o teu irmão e diz, irmão, tu tem que orar, irmão. Tem que orar. Quer vencer a força das trevas? Tem que orar. Isto é, orando no Espírito Santo. Convida ele, meu amigo, estou aqui, me ajuda. Leva as minhas orações ao trono do Pai. Me ensina a orar. E assim, irmão, é todo dia nós nesta peleja. Não dá para a gente tirar férias espirituais, não. Vou já encerrar, tá? Só ler esse restinho aqui. Quem está entendendo aí? Em todo tempo, com toda oração e súplica, por todos os santos, com toda perseverança. A oração não deve ser considerada apenas mais uma arma, mas parte do conflito propriamente dito, onde a vitória é alcançada mediante a cooperação com o próprio Deus. Deixar de orar diligentemente sobre todas as formas de oração, em todas as situações, é render-se ao inimigo e deixar de lutar. Eu posso te falar uma verdade? Se nós não orarmos, nós não vamos ter vitória. E não tem outra justificativa. Ah, mas irmão, já tem gente que nem ora, mas é abençoado, porque tem gente orando. Mas não se apoie na oração dos outros. Não seja bengala de aleijado, irmão. É o crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim. Ele disse que foi forte, bengala de aleijado. Mas se nós não orar, vamos estar desse jeito. Quer ter vitória? Oração. Quer ter vitória?
Oração. Quer crescer no conhecimento? Bíblia. Quer mortificar a carne? Jejum. Eu duvido o crente não ter experiência com Deus, bicho. Eu duvido o crente não ter vitória. Hã? É orando. Amém, irmãos? Não vai dar mais tempo? Eu tenho algumas referências aqui, se você quiser anotar aí, dentro desse tópico aqui, desse ponto, o Espírito Santo ajuda o crente a orar. Lucas 18 vai estar falando sobre a viúva, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 12. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Colossenses capítulo 4, versículo 2. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Isso aqui foi só um pouquinho que eu coloquei em base de oração. A Bíblia é repleta de pontos para nós orarmos. Você quer ter vitória? Tem que orar. Tem que orar. Temos que orar. E Deus colocou no meu coração esse propósito de orarmos pela nossa própria vida. E tem gente que já está achando dificuldade para ter palavras. Eu não achei nenhuma dificuldade para ter palavra. Porque o Espírito Santo ele vai nos direcionando na oração. Ele vai dizendo os pontos. O Espírito Santo mostra até para nós aqui que muita gente não está enxergando. Eu estou pedindo muito para o Senhor, para que Deus venha fazer uma grande obra na minha vida. Eu quero ser melhor para o Senhor. Através da minha vida eu quero que o Senhor tenha impacto em vida de pessoas. Eu quero deixar um grande legado nessa terra. Eu quero que o meu nome ande toda essa terra para a glória do nome do Senhor. E só dando liberdade para o Espírito nós vamos chegar lá. Não me importa o que vão dizer, o que deixam de falar. O que me importa é a convicção que eu tenho que ter com Deus. Hoje eu estava, fique em pé, por favor. Hoje eu estava falando com um jovem. Eu estou estudando com ele, toda quarta-feira ele está indo lá para casa.